Prontinho, pode iniciar. Ok. Então, boa noite. A gente está indo hoje para a nossa última aula, nosso último encontro da disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho. E essa aula de hoje, ela começa com um tópico que fala sobre cultura organizacional. E o que é cultura organizacional, né? Organizacional quer dizer das empresas. Então, o que é a cultura de uma empresa, né? É a identidade, é a personalidade da empresa. São os valores, as crenças, as normas, os comportamentos, o jeito que as pessoas agem. E fazendo uma analogia para facilitar o entendimento. Quando a gente pensa na cultura de um país, né? De um país aqui da América, cultura de um país da Ásia, de um país da África, da Europa, cada país, cada região também traz seus traços culturais. Mesmo quando a gente fala da cultura indígena, né? Então está representando ali o jeito que aquele povo vive, os hábitos, as crenças, como eles se relacionam, né? Como que eles se organizam. Então isso tudo é a cultura organizacional. Ou seja, tudo isso dentro das empresas. E a cultura organizacional influencia como as pessoas trabalham, tomam as decisões, se relacionam, e ela é construída ao longo do tempo, né? Ela não é criada de um dia para o outro. Ela é desenvolvida ao longo do tempo e tem vários fatores que influenciam, que fazem parte, né, da verdade. Então, o que faz parte aí da cultura organizacional? A missão, visão e valores, né? A missão, que é o porquê a empresa existe, a visão, que é onde ela quer chegar, e os valores, que são aquelas características principais que a empresa mais valoriza. Dentro da cultura organizacional, também compreende os estilos de liderança, a forma como as pessoas se comunicam, suas regras e normas, o relacionamento entre as pessoas, as motivações, a responsabilidade social, a história, as tradições da empresa, a forma como planeja e toma decisões. Então, cada organização possui uma cultura própria, né, que funciona como a sua identidade, diferenciando das demais. Então, empresas que têm o mesmo segmento vão ter culturas diferentes, né? Da mesma forma que eu, trabalhando numa empresa e amanhã trabalhando em outra, eu vou me adaptar a culturas diferentes e a gente se adapta, né? A gente faz parte, a gente pertence. Então, querendo ou não, a cultura nos influencia enquanto colaboradores. E as principais características da cultura organizacional, porque aqui são os fatores que fazem parte dela. Agora, as características que as diferenciam a cultura uma da outra, que é, por exemplo, o incentivo à inovação e à criatividade. Então, tem uma empresa que pode ter esse fator na sua cultura, tem outra empresa que pode não ter. Abertura para assumir riscos, tem outra empresa que pode ser mais tradicional e mais conservadora. Foco em resultados, atenção às pessoas, valorização do trabalho em equipe. Pode ter uma outra empresa que tem ali times que tem uma cultura mais individualista. Nível de competitividade, tem outras empresas que podem ter uma cultura mais colaborativa, estabilidade e abertura a mudanças, né? E tem outras empresas também que podem ver as mudanças de uma forma mais engessada, ou que oferece também o oposto, que é menos estabilidade. Então, cada empresa vai ter fatores culturais diferentes. E, além disso, também pode-se observar outros fatores, como a autonomia que os colaboradores têm para realizar tarefas, a integração que existe entre os setores, o nível de controle e regras, a abertura ao diálogo e a resolução de conflitos, clareza de objetivo, apoio da liderança, reconhecimento por desempenho, forma como a comunicação acontece dentro da empresa. Então, tudo isso são aspectos que a gente pode observar dentro da cultura organizacional.
E quando uma empresa passa por mudanças importantes, né, seja de estrutura, seja de segmento, de tipo de cliente, né, tudo que acontece assim de forma mais macro, né, que tem um impacto maior, envolve mais pessoas, mais processos, pode gerar aí mudanças importantes nos valores, nos comportamentos, na forma de trabalhar e gradativamente acontece então uma mudança cultural, uma transformação cultural. Então, por exemplo, quando acontece de uma empresa fundir com uma outra empresa, ou uma empresa comprar outra, vai acontecer ali uma mudança cultural, uma transformação cultural, porque aquela união, fusão ou compra, em alguma das partes ali vai ter que ter uma movimentação, né? Se há uma fusão, como que uma empresa que tem uma cultura vai se aliar a outra empresa que tem outra cultura? Como que isso vai acontecer? Vai ter que se transformar. Da mesma forma que uma empresa que é comprada por outra, aquela que é comprada vai ter que passar por uma transformação cultural para se adaptar. Então, essa mudança, né, ela vai além de processos e estruturas, né? Ela modifica como as pessoas pensam, como elas agem, como elas se relacionam, o que elas podem ou não fazer, os hábitos, os costumes. Então, tudo isso é muito gradual, né? Quando existem essas transformações culturais, elas não são de um dia para o outro, né? E são processos desafiadores que quando você tem que administrar essas transformações culturais. E aí, entrando mais profundamente na parte da cultura organizacional, a gente tem alguns pontos, né, pilares, que podem explicar melhor alguns conceitos. Então, por exemplo, dentro da cultura organizacional, a gente tem os ritos organizacionais. O que são os ritos, né, ou rituais? São práticas, eventos, cerimônias que ajudam a fortalecer e transmitir a cultura da empresa, né? Reforça os valores, os comportamentos, sentimentos de pertencimento. Então, são práticas que a empresa tem para poder fortalecer a cultura dela e também transmitir para novas pessoas que chegam, né? Então, os principais ritos organizacionais são os ritos de passagem, que é quando você está fazendo a integração de novos colaboradores, né? Tem os ritos de degradação, que é quando acontece o desligamento ou substituição de líderes, né? Então, acontece ali com aquele time uma situação onde eles estão passando por um rito da degradação da cultura, onde vai entrar uma outra pessoa que vai passar pelo rito de passagem. A gente tem os ritos de confirmação, que são reuniões, convenções, premiações, que existem para reforçar a identidade da empresa, a identidade cultural da empresa. Tem os ritos de reprodução, que são programas de desenvolvimento e melhoria organizacional voltados aí para a cultura. Temos os ritos de redução de conflitos, né, que envolve ali situações de negociação e mediação. E temos os ritos de integração, que são confraternizações, comemorações, que têm a intenção, então, de integrar as pessoas, né, eventos internos que integram as pessoas. E todos esses ritos, eles comunicam, na prática, aquilo que a organização valoriza e que ajuda a manter a cultura viva, né? Eu vou até trazer aqui um exemplo para a gente compreender melhor o que é cultura. Tem uma empresa, né, aqui em Araxá, que está presente em outros estados também, que é o Hotel Tauá. Eu acho que eu já até comentei dele em outras aulas. Ele tem uma cultura muito forte, de calor humano, de sorriso, de emoção, né? Então, todas as pessoas que trabalham ali passam no seu dia a dia por vários eventos, práticas, rituais, situações, treinamentos, que reforçam essa identidade que você, quando trabalha no Tauá, a sua missão principal é emocionar as pessoas. É trazer uma experiência marcante, única, especial, emocionante, com calor humano, com um sorriso, né? Que você consiga transformar a experiência do cliente, no caso o hóspede, em algo que vai marcar ele para toda a sua vida. Então, é muito incentivado você se aproximar do cliente, você pode conversar, você pode entender ele, às vezes, algum momento, buscar ali alguma oportunidade de oferecer algo além do que o cliente espera, né? Que realmente vai trazer ali um aspecto afetivo, vai criar uma memória afetiva com relação ao hotel. Então, lá tem várias situações, lá tem uma música, né, que os colaboradores apresentam para os hóspedes,
Lá os colaboradores são chamados de emocionadores, lá tem grito de guerra, lá tem várias práticas voltadas para a felicidade do colaborador, lá é muito falado sobre sorriso, lá tem várias reuniões onde propicia a integração das pessoas, realmente esse calor humano, essa proximidade com os líderes, com os diretores, né? Existem ali também vários incentivos, até financeiros, para quem consegue ter momentos mais, provocar mais momentos especiais para os hóspedes, né? Então, tudo isso é para tratar e trabalhar a cultura que eles valorizam. Então, a cultura organizacional é a personalidade da empresa, né? E geralmente a cultura está atrelada com o que a empresa acredita, com a missão dela, com os objetivos dela, com os valores dela, com aquilo que ela quer alcançar. Porque geralmente o que você oferece para o cliente, você tem que trazer para dentro da empresa também, para os seus colaboradores vivenciarem e conseguirem devolver para o cliente o mesmo tipo de sentimento. Pode acontecer que algumas empresas têm uma cultura, né, que não é tão agradável, que é um pouco tóxica, ou que existe ali, que afeta a qualidade de vida das pessoas. Então, essa empresa, ela está demonstrando que a cultura dela é de não valorização, é de não se preocupar com o bem-estar, né, de quem trabalha ali. Então, tudo que envolve como a empresa trabalha, se relaciona, como ela se organiza, as decisões que ela toma, tudo isso reflete na cultura dela e como as pessoas se sentem, e como as pessoas se sentem refletem como elas trabalham, né? Então, a cultura reúne valores, crenças, comportamentos, práticas que orientam as pessoas, até inconscientemente, a tomar determinadas posturas, determinadas decisões, a ter determinada conduta, né? Então, a cultura, quando ela é forte, ela se torna até algo inconsciente. Você faz alguma coisa até mesmo sem perceber. E aí, aprofundando mais ainda na questão da cultura organizacional. Existem duas principais formas de compreender a cultura organizacional, que é a vertente mecanicista, né, que enxerga a cultura como um conjunto de elementos que pode ser administrado e influenciado. Isso aqui são conceitos de autores, né, que a gente traz aqui no nosso material. Então, a vertente mecanicista, ela enxerga a cultura como um conjunto de elementos que pode ser administrado e influenciado com as crenças, histórias, mitos, normas, rituais, símbolos, né? É uma vertente aí muito aceita com relação à cultura organizacional. E, aprofundando, então, nesses tópicos, crenças são ideias e convicções compartilhados sobre o que é certo, o que é importante e o que é esperado dentro da empresa, né? Muito sobre o que se acredita, né? Que é o que a empresa espera. As histórias são os acontecimentos marcantes da organização que reforçam os valores, né? Que são contados, às vezes, numa reunião de integração, numa reunião de final de ano, que passam de pessoas para pessoa, né? Os mitos são relatos ou personagens que simbolizam a cultura da empresa, né? Mesmo que eles sejam idealizados, exagerados, né? Então não precisa ser algo realmente real, né? Pode ser um símbolo ali, alguma coisa, né? Que reforça a identidade da empresa. As normas, que são as regras formais e informais que orientam o comportamento das pessoas. Os rituais, que são práticas, cerimônias, eventos que reforçam a identidade e os valores da organização. E os símbolos, que são elementos visuais ou materiais, como o logotipo, o uniforme, que a empresa utiliza, o layout, as cores, né, que representam a cultura da empresa. Então, vamos aqui usar um outro exemplo prático para a gente compreender, então, cada um desses tópicos dentro da cultura organizacional. Se a gente pensar na Disney, né, qual que é a crença da Disney? De uma forma que bem objetiva, tá? Porque a Disney, ela é um mundo de práticas, né, relacionadas à cultura, que a gente ficaria aqui um tempão comentando, né? A Disney trabalha a cultura dela muito bem. Mas sendo aqui o objetivo. A crença, então, que a gente pode citar aqui como exemplo com relação à Disney, que o cliente deve ter uma experiência inesquecível. Que lá todo adulto pode ser uma criança. Que lá os momentos devem ser mágicos. Tudo isso é crença. Qual que é a história da Disney, né? Relatos de funcionários, né, que já fizeram
O impossível para encantar visitantes, né, que pode ser usado como exemplos para novos colaboradores, que pode ser usado exemplo como inspiração, como admiração. Histórias do Walt Disney mesmo, né, do começo da vida profissional, quando ele criou o Mickey, tudo isso faz parte da história que compõe a cultura. Mito. Até fiz uma confusão aqui na hora desse comentário. No caso, essas histórias do Walt Disney, por exemplo, entrariam como mitos, né, que inspiram os colaboradores. A história, ela está mais relacionada a fatos, né? E os mitos podem ser histórias que às vezes não tem nem certeza exatamente sobre como aconteceu, né? As normas. São aquelas regras que as pessoas têm que cumprir. Então, por exemplo, na Disney, que todos devem tratar os visitantes com cordialidade. Tem uma outra regra que a gente vê muito na internet, que é aquela que os personagens, quando abraçam o visitante, tem que esperar o visitante soltar o abraço. O personagem não pode se afastar do abraço primeiro, né? Então, isso é mais uma norma que orienta a cultura. Os rituais, treinamento de integração, comemorações internas que eles têm, e símbolos, né, diversos, o castelo, a logo, os personagens, né, o símbolo do Mickey, que estampado aí em vários lugares da Disney, né, até nos alimentos tem o desenho ali com o símbolo dos personagens. Então, tudo isso, todos esses fatores que eu comentei agora existem para fortalecer a cultura que eles acreditam na Disney, para modificar o comportamento das pessoas, para que todos que estejam ali trabalhem, se comportem, se relacionem, se organizem, se expressem de acordo com a cultura que todos compartilham lá dentro. E a gente tem outra vertente com relação à cultura organizacional, que é a vertente holográfica, que entende que a cultura ela é construída e compartilhada pelas pessoas da organização. Ou seja, ela não depende apenas de regras, mas da forma como os colaboradores interpretam a realidade e vivem os valores da empresa, né? Essa vertente, ela traz uma ideia mais subjetiva, né? Como se a cultura ela fosse construída pela forma como que as pessoas interpretam a realidade delas lá dentro, né? Pode envolver elementos também, como a gente viu na outra vertente, mas ela não depende dessas regras, ela não depende de nada escrito, ela não depende, às vezes, de um treinamento, porque ela depende mais de como as pessoas interpretam, da percepção das pessoas. Mas eu acho que aquela outra vertente, ela traz uma explicação mais lógica, mais completa, né, sobre cultura organizacional. E o Edgar Schein, ele traz aqui mais alguns, ele aprofunda, né, ainda mais na questão da cultura organizacional, e ele traz alguns outros elementos, ele classifica, podemos dizer que ele classifica os elementos da cultura organizacional também, de acordo com o entendimento da análise que ele fez enquanto autor, enquanto estudioso. Então, o que ele traz? Que a cultura, ela o que compõe a cultura, né? Primeiramente, são os artefatos, que são o quê? As coisas que são visíveis, né? Então, o ambiente físico, né? O espaço, o uniforme, o layout, os símbolos, os comportamentos que a gente consegue ver, a linguagem que a gente consegue ouvir, né? E também ler. Então, tudo que é fácil de ser observado mas nem sempre revela o verdadeiro significado da cultura, né? Então, os artefatos compõem a cultura, são visíveis, são fáceis de perceber, mas nem sempre traduzem com profundidade. E aí a gente começa, é como se fosse o iceberg aqui, né? Esse aqui é o topo do iceberg, é o que todo mundo consegue ver, mas nem sempre traduz com profundidade. E aí, no meio do iceberg, a gente já começa a aprofundar um pouco mais, e tem dentro aí da cultura, além dos artefatos, os valores, que são os princípios que orientam o comportamento das pessoas, que orientam como agir, que orientam as decisões, e aí já envolve, por exemplo, a ética, a inovação, o foco no cliente, o respeito, colaboração, que são valores que explicam como as pessoas agem e por que elas agem. E aí, a gente mais abaixo, na linha do iceberg, aprofundando ainda mais, a gente tem os pressupostos básicos, que são as crenças inconscientes. Né? Não está escrito em nenhum lugar, a gente não consegue
ver claramente, porque está muito relacionada ao que as pessoas sentem, a como as pessoas agem num nível profundo, assim, é algo que o ambiente cria, né, ao nosso redor, é algo que realmente não vai estar no seu manual, não vai estar no seu código de conduta, não vai estar na missão, visão e valores que está ali na parede, não vai ser uma coisa que vai ser falado, ó, o nosso valor é esse, não. É algo que é percebido, né? Está muito relacionado a algo que não é dito, né? É praticado, é vivenciado, é percebido, mas nem sempre é dito. Então, são crenças inconscientes que fazem parte da organização e são considerados o jeito certo de fazer as coisas, né? É o nível mais profundo da cultura e o mais difícil de modificar. Porque é muito fácil, por exemplo, você mudar os artefatos, né? Trocar o uniforme, facílimo. Mudar o layout, mudar o símbolo, mudar a linguagem, tudo isso é fácil. Mudar os valores já é um pouco mais difícil. Mas os valores, geralmente, são coisas que são ditas. Se você começar a mudar o que você diz, mudar o seu discurso, né? A liderança muda o discurso, mudar a forma de agir, começa a cobrar, a orientar valores diferentes, com o tempo a mudança vai acontecer. Mas aquilo que não é dito, é só sentido, é só percebido, é vivenciado e às vezes não é nem comentado sobre, é difícil de modificar. E a gestão do conhecimento, ela consiste, né, quando a gente está falando de cultura, consiste em criar, compartilhar e usar o conhecimento para alcançar os melhores resultados da empresa, porque a cultura influencia nos resultados, né? Se é uma empresa que tem uma cultura colaborativa, né? É uma empresa que não incentiva, às vezes, a competitividade, não incentiva o individualismo, e às vezes acontecem mudanças de mercado, de cenário, novos colaboradores que entram, e essas situações externas ou internas começam a influenciar as pessoas a terem ali mais individualismo, a serem mais competitivas, a terem ali um senso de falta de colaboração, de falta de empatia, vai contaminar aquele time. E às vezes a colaboração ela é essencial para a entrega do trabalho, para a entrega do produto para o cliente, para a entrega do serviço, né? Então tem situações que podem minar a cultura. Então, por exemplo, se tem uma situação externa que pode gerar dentro dos seus colaboradores, que pode gerar para os seus colaboradores, algum sentimento, alguma reação, alguma mudança de comportamento que vai prejudicar a cultura, que vai se tornar algo que vai afetar todas as pessoas, como que a empresa vai administrar isso? Né? Se entra uma pessoa nova no time, o que você vai fazer para integrar essa pessoa à cultura? Primeiro que você tem que escolher a pessoa certa, que você escolher a pessoa errada, que não vai se adaptar àquela cultura, que não compartilha dos mesmos valores, não vai dar certo. Ou ela vai querer sair, ou a empresa vai querer tirá-la, não vai dar certo. E além de contratar a pessoa certa, você tem que ter ali um treinamento inicial para orientação, você tem que ter ali, envolver ela nas práticas, você tem que ter ali todo um processo de compartilhar, primeiramente, né, da cultura, de criar nela o sentimento de pertencimento e com o dia a dia, com as coisas que acontecem na empresa, com as práticas, com os eventos que a gente comentou, com os treinamentos, com o exemplo que o seu líder dá, com a forma como que os diretores tomam as decisões, como as pessoas se relacionam, tudo isso vai moldar aquele profissional novo a se comportar da mesma forma, a se relacionar da mesma forma. E aí todos os membros da empresa começam a compartilhar ali de hábitos e comportamentos comuns entre todos. Então é muito importante que o conhecimento, né, ele seja algo partilhado, né, não só o conhecimento relacionado à cultura, mas qualquer tipo de conhecimento, né, que ele seja partilhado entre todas as pessoas, até porque a gestão do conhecimento tem que fazer parte da cultura, né? Como que é, quando a gente fala de conhecimento de negócio mesmo, conhecimento de como os processos são feitos, os procedimentos, como que atende o cliente, como que opera um computador, uma máquina, isso tudo é conhecimento.
E a gestão do conhecimento tem que fazer parte da cultura, porque senão se perde, né? Tem que fazer parte da cultura organizacional a gestão do conhecimento para saber como o conhecimento é transmitido de uma pessoa para outra, onde que ele é armazenado, quando chega a pessoa nova, como que ela é orientada, quando sai uma pessoa, como que você não vai perder o conhecimento que ela está levando embora, né? Então, as empresas que se desenvolvem melhor são aquelas que aprendem rápido, compartilham o conhecimento rápido, que não perdem o conhecimento com a saída das pessoas e que utilizam esse conhecimento no seu dia a dia para o próprio desenvolvimento. Então, a cultura organizacional, que se relaciona com a gestão do conhecimento, ela precisa incentivar o compartilhamento de informação, a colaboração, a aprendizagem contínua, a confiança entre as pessoas, a inovação, o desenvolvimento individual e coletivo, né? Então, esses fatores aqui são essenciais para uma cultura que valoriza a gestão do conhecimento. A gente pode ver que todas as coisas dentro da empresa dependem umas das outras, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas. E sobre mudança cultural, igual eu comentei, a transformação cultural, ela geralmente é gradual, porque as pessoas não viram pessoas diferentes de um dia para o outro, né? Então, por isso que a mudança cultural, ela muitas vezes, na maioria das vezes, é gradual, porque a cultura, ela existe por conta das pessoas que existem ali, e as pessoas não vão ser pessoas diferentes de um dia para o outro, né? Então, as pequenas mudanças são incorporadas ao longo do tempo, facilitando a adaptação. Até porque mudanças culturais graduais costumam gerar mais aceitação das pessoas, né? Porque existem as mudanças culturais revolucionárias, que são profundas e rápidas, e podem ser agressivas ou não, mas que alteram significativamente a forma de trabalhar. E por que eu não acho que esse formato revolucionário provoca uma mudança cultural? Porque é muito mais difícil, como eu disse, a pessoa mudar a forma dela pensar de um dia para o outro, ela mudar a forma como ela percebe as coisas de um dia para o outro. Gera resistência, gera irritação, gera desconforto, né? Então, para a mudança cultural ela realmente acontecer, o ideal é que ela seja gradual, porque se ela for revolucionária, ela não vai ser profunda, ela não vai ser internalizada, vai ser por muito tempo superficial, até que as pessoas realmente absorvam com profundidade as mudanças que aconteceram. E os elementos que fortalecem a cultura, né? Além dos valores e crenças, são as normas, que orientam o comportamento, os valores, que são os princípios que a organização valoriza, as recompensas, né? Então, quando você reconhece alguém, né, ou recompensa alguém, é porque ele tem o desempenho desejado, ou um comportamento desejado, né? Então, tudo aquilo que a gente incentiva, as pessoas vão ter o interesse de repetir, vão ter o interesse de alcançar, de buscar. E o poder também é algo que influencia muito a cultura, né? Como a forma como as lideranças influenciam as pessoas, a forma como as lideranças se comunicam, como elas realmente impõem o seu papel de líder, o seu papel de poder sobre seus liderados, né? Então, a cultura organizacional ela não é formada por regras escritas. As regras fazem parte da cultura, mas não são elas que definem a cultura, né? Então, a cultura ela é construída através de muitos fatores, como a gente comentou, né? Mas ela envolve, então, comportamentos, valores, crenças, convivência, que são elementos que são compartilhados por todas as pessoas que trabalham ali. E aí, falando um pouco mais sobre poder nas organizações. O poder, ele é a capacidade de influenciar pessoas, tomar decisões, direcionar ações dentro da empresa, né? Então, quem tem o poder, ele tem ali a capacidade de gerar transformação, de gerar mudança, de impor regras, de tomar decisões. Ele realmente, quem tem o poder, tem a capacidade, resumida de uma forma geral, de realmente criar transformações e mudanças. E, muitas das vezes, né, o poder está associado à liderança, mas eles não são a mesma coisa, né? A liderança é a capacidade de inspirar, de orientar, de engajar, de desenvolver, de acompanhar, de instruir. E o poder está mais relacionado com a autoridade, né? É a autoridade ou a influência
que uma pessoa possui para conduzir comportamentos, decisões, mudanças. E um bom líder, ele tem um certo poder, né? Então, mas não é o poder que faz uma pessoa ser líder. Então, um bom líder usa o poder com sabedoria, de forma ética, promovendo o desenvolvimento da equipe e o alcance de resultados. Então, poder é diferente de autoritarismo, né? É diferente de ser uma pessoa que simplesmente impõe as próprias vontades, tá? Então, o poder, quando uma pessoa tem poder e ela tem mais autonomia, mais tomada de decisão, mais capacidade de executar coisas, ela tem que usar isso de forma ética, promovendo o desenvolvimento e os bons resultados da equipe da empresa. E as principais bases do poder, né? A gente tem aqui os autores que trazem para a gente as 5 principais fontes de poder nas organizações. E a primeira delas é o poder legítimo, né? Ele é decorrente do cargo que você ocupa. Então, se você é um gerente, um supervisor ou um diretor, você vai ser consultado sobre como as coisas vão fazer, você é a pessoa que orienta, você é a pessoa que toma decisão, que muda como as coisas acontecem. Então, o poder legítimo está relacionado ao seu cargo. Já o poder da experiência, ele surge naturalmente. Você não precisa, às vezes, de ter o cargo que vai determinar que você tem o poder. É uma coisa que acontece mais naturalmente, porque você detém um conhecimento técnico, ou um conhecimento comportamental, ou uma experiência que faz você ser uma referência, né? Então, você acaba tendo ali o poder da experiência, às vezes, de ter uma influência maior sobre pessoas, uma influência maior sobre decisões, sobre situações, ser consultado. E temos o poder de referência, que é quando as pessoas seguem alguém porque o admiram, porque confiam, porque se identificam. Diferente da experiência, a referência pode não ser uma pessoa que tecnicamente é a melhor, mas às vezes ele construiu relacionamentos, ou ele tem uma capacidade de comunicação que inspira, ou ele tem um comportamento que inspira e faz com que as pessoas o ouçam, o procurem, o sigam, o obedeçam pelo poder de referência que ele tem. O poder de recompensa é a capacidade de oferecer benefícios, né? Então, por exemplo, se você dentro da empresa, você tem a capacidade de oferecer benefícios, você está usando o poder da recompensa. Ele muitas vezes está atrelado ao poder do cargo, né? Do poder legítimo. Que geralmente quem consegue oferecer promoções, aumentos salariais, bônus, reconhecimento, são pessoas que já têm também ali o poder legítimo atrelado ao cargo, né? Mas o poder da recompensa, ele quer dizer que você tem a possibilidade de oferecer incentivos positivos, que vão influenciar também positivamente os comportamentos. E o poder coercitivo é baseado na aplicação de punições. Então, esse tipo de poder, se ele é usado em excesso, ele vai gerar medo, desmotivação, conflitos, um ambiente desagradável, tóxico. Então, o poder coercitivo é quando ele é baseado na aplicação de advertências, suspensões, demissões e outras medidas disciplinares. Isso aqui é 100% negativo? Não. A advertência, a demissão, a suspensão, em alguns momentos tem que acontecer. Né? Não é porque o líder deu uma advertência para alguém que ele é um mau líder. Às vezes aquele colaborador teve realmente uma conduta que faz jus a esse tipo de penalidade. Mas quando é um líder que faz isso com excesso, exagero, realmente vai criar ali na equipe uma insatisfação, um medo, ele vai vai podar as pessoas, né? Todo mundo vai viver ali num clima vai se coagido, então não é o exercício melhor do poder. E aqui, então, a gente vê daqui um comparativo, né, do uso positivo e negativo do poder, que ele pode ser usado positivamente, desenvolvendo pessoas, incentivando o trabalho em equipe, fortalecendo a confiança, melhorando o desempenho, ajudando a alcançar objetivos, ou ele pode ser usado de forma negativa, com autoritarismo, perseguição, intimidação, abuso de autoridade e desmotivando a equipe. Então, o poder ele tem que ser usado
para influenciar as pessoas de forma construtiva, né? E não impor medo ou ficar controlando excessivamente as pessoas. Então, aí, dentro do poder, a gente tem as situações de abuso de poder, que acontece quando uma autoridade, ela usa o seu poder, né? Seja geralmente até de cargo mesmo, ou a influência muito forte que ele tem na empresa, para prejudicar outras pessoas, para constranger outras pessoas. E o exemplo mais grave é o assédio sexual, caracterizado por um comportamento indesejado de natureza sexual, que é um crime, né? Então, o poder ele tem que ser usado sem ferir o espaço do outro, né? Sem ferir os direitos das outras pessoas. E dentro do assédio sexual, né? Alguns exemplos são convites insistentes, comentários de linguagem ofensiva, de baixo calão, contato físico sem consentimento, ameaças ou vantagens relacionadas ao trabalho em troca de favores. Então, tudo isso é antiético e é crime, né? Deve ser combatido aí dentro das organizações. Então, ter poder não significa ser um bom líder, né? Enquanto o poder está relacionado à autoridade e à influência, a liderança consiste na capacidade de inspirar, desenvolver, conduzir de forma ética e colaborativa. Então, é necessário que o poder seja usado de forma responsável para fortalecer a organização, para fortalecer a sua equipe, né? Você tem que aproveitar que você tem ali mais autonomia, mais capacidade de mudança, de influência, de transformação, de delegação, de decisão, para usar isso de forma que vai contribuir com o seu time, vai contribuir com seus colaboradores, vai contribuir com o clima da empresa, né? E, consequentemente, com os resultados. E o conflito nas organizações? O conflito acontece quando pessoas ou grupos, né, possuem interesses diferentes, opiniões diferentes, objetivos, necessidades diferentes, né? E o conflito faz parte da convivência humana, porque todas as pessoas são diferentes. Então, em algum momento, vai acontecer desbarrar em uma situação e que houve uma divergência de opinião, que houve uma necessidade diferente, um objetivo diferente, um interesse. E é importante saber que o conflito não significa briga, né? O conflito não é um problema, né? O conflito, quando ele é administrado de forma saudável, ele pode até gerar melhorias. Porque, como a gente já comentou aqui em outros momentos, é necessário que a empresa tenha colaboradores diferentes. Porque se for todo mundo igual, pensando igual, vai existir um padrão, e o padrão, ele traz uma ideia de permanência, de ficar sempre tudo igual, de não sair do lugar. É necessário pessoas diferentes para que tenham ideias diferentes, para que tenham opiniões diferentes, para que haja melhorias. Se todo mundo for exatamente igual, não tem melhoria. Se não tem melhoria, não tem competitividade. Se não tem competitividade, a sua empresa morre, né? Porque hoje, você abre uma empresa aqui, daqui 10 dias, 10 meses, 10 anos que seja, vai ter um monte de concorrente ao seu redor. 10 anos foi muito, porque hoje é coisa de dias, tem vários concorrentes ao seu redor fazendo a mesma coisa. Então é importante ter a diversidade para que a empresa consiga inovar. Igual eu falei, se todo mundo é exatamente igual, ninguém sai da caixinha, vai passar o resto da vida fazendo igual. Então é muito saudável que haja essas diferenças das pessoas para ter troca, para ter uma convivência rica, para os mais experientes passar a orientação para os menos experientes, para ter uma troca até não só de trabalho, mas de vida, sabe? Então, assim, as pessoas aprendem umas com as outras, né? Então, o conflito, ele vai existir, porque as pessoas são diferentes, mas elas serem diferentes é necessário para a sobrevivência, né? Tanto da empresa quanto do negócio. E as causas mais comuns dos conflitos é a diferença de opinião, disputa por recursos, disputa por poder, metas e interesses diferentes e responsabilidades mal definidas, né? Então, geralmente são as principais causas de conflitos dentro da empresa. E os tipos de conflito, eles podem ser
intrapessoal, né, que quando acontece dentro da própria pessoa. Então, por exemplo, eu estou em conflito porque eu estou em dúvida entre duas oportunidades de emprego. Eu estou em conflito porque os meus valores pessoais e os profissionais não se relacionam. Eu estou em conflito por dificuldade de tomada de decisão, né? Então a gente acha que o conflito também é só de pessoa com pessoa, mas também pode ser interno, né? Pode ser, por exemplo, porque a empresa que eu trabalho tem práticas, pede que a gente faça coisas que eu não compactuo, que eu não concordo. Então isso gera um conflito interno. A tomada de decisão também gera muito conflito interno, né? Às vezes eu tenho dois caminhos a seguir, eu tenho dúvida, eu tenho medo, né? E o conflito interpessoal é quando acontece entre pessoas, né? Entre duas ou mais pessoas. Então, é o tipo mais comum que acontece nas organizações, porque o conflito interno, muitas das vezes, a empresa não fica nem sabendo, né? Porque é uma coisa que pode ser percebida, mas que você vai ter certeza se a pessoa compartilhar, né, com alguém. Agora, o conflito interpessoal, ele é muito mais nítido, né? Se alguém tiver com problema com uma outra pessoa, vão ter ali situações onde isso vai ficar explícito mesmo, sem nenhuma das partes comentar. E o conflito interpessoal, ele pode surgir até por diferença de personalidade, né? Pela a comunicação pode ser mal entendida, enfim. E aí, entrando mais ainda na parte das causas, né, dos conflitos, que pode ser competição entre setores, diferença de valores, de experiências, de forma de trabalhar, a dependência entre equipe, né? Às vezes eu sou um setor que depende do outro, aí o outro não me entrega algo no prazo que eu esperava, ou na qualidade que eu esperava, ou enfim, eu acho que aquele setor devia fazer diferente, isso também pode gerar um nível de conflito. As relações entre os líderes e colaboradores, disputa por recursos limitados, falta de clareza sobre as responsabilidades, então são as principais fontes de conflito. E as visões que existem sobre o conflito, né? Então, ao longo do tempo, o conflito passou a ser compreendido de maneiras diferentes. Então, a visão tradicional é que o conflito era considerado algo negativo, que deveria ser evitado, porque podia causar problemas e reduzir a produtividade, né? Então, é aquele negócio, né? Tem um conflito aqui entre duas pessoas, por exemplo. Vamos demitir uma das duas, vamos fingir que não está acontecendo, vamos contratar pessoas mais parecidas para evitar que o conflito aconteça. Então, era algo que era tratado de uma forma evitativa mesmo. E aí, com o tempo, foi se percebendo que o conflito é uma coisa natural e inevitável, né? Então, a visão das relações humanas trouxe aí para a gente o esclarecimento de uma coisa que realmente se tornou óbvio hoje, né? O conflito é inevitável. E é importante administrá-lo. Então, não é porque duas pessoas têm opiniões diferentes que a gente vai ter uma briga, que a gente vai ter ali uma discussão acalorada, né? Que a gente vai ter um desentendimento. E a visão interativa trouxe alguns pontos até positivos sobre o conflito. Então, o conflito que antes era evitado, depois era administrado, agora pode ser até aproveitado. Então, o conflito ele estimula a inovação, a criatividade, melhoria de processo, tomada de decisão. Então, o desafio não é eliminar o conflito, é administrá-lo porque ele vai acontecer. Administrá-lo de forma positiva e construtiva cada vez mais. E os comportamentos que podem existir diante do conflito? Tem o comportamento que é o agressivo, que é a pessoa que se impõe, que não aceita considerar a opinião dos outros, que não cede. Tem o comportamento passivo, que é a pessoa que tem dificuldade de dizer não, de impor limite, de dar sugestão, de falar sua opinião. Ele prefere evitar o conflito, ele prefere ceder, ele prefere ficar no canto, não se manifestar. Então, se ele está ali num grupo e ele percebeu que ele está se envolvendo ali num conflito, ele vai ficar no canto. Ele vai evitar, ele vai se calar, né? Nenhum dos dois formatos é positivo. Porque o agressivo, obviamente, vai tornar o conflito uma situação totalmente desagradável, pode até se tornar uma coisa, pode gerar até consequências graves, dependendo do nível ali de agressividade, que pode ser simplesmente uma pessoa que não vai ceder,
pode ser uma pessoa ali que vai ficar com resistência, mas pode ser uma pessoa que com o tempo vai implicar, pode ser uma pessoa que vai dirigir palavras que não deveria, ou que pode até assumir uma posição realmente agressiva fisicamente, né? E o passivo também não é interessante, porque se começa a acontecer situações e as pessoas toda hora se calarem, falar, vamos morrer esse assunto, fingir que nada aconteceu, não resolve nada. Passividade não resolve as coisas, né? Então, se for situações que vão acontecendo, uma hora vai explodir aquilo ali que está acontecendo e ninguém está resolvendo. O comportamento ideal é o assertivo, que busca o diálogo, que respeita as diferenças, que procura soluções, né? É um comportamento mais indicado para a organização. Então, o assertivo é aquela pessoa que vai buscar um meio termo, que vai ouvir ambas as partes, que vai se impor quando for necessário, vai ceder quando é necessário, que vai expor sua opinião, mas vai ouvir com respeito também, né? E a gente tem aqui o passivo-agressivo, né? Fala-se muito do passivo-agressivo, que é aquela pessoa que ela demonstra insatisfação sem confronto direto, né? Por meio de atitudes indiretas, ironias, né? Aquela pessoa que ela, por exemplo, ela fala uma coisa que para afetar o outro, e aí no fim da frase ele já ameniza, ou o contrário, começa com um discurso ameno, aí faz um comentáriozinho ali para atacar, ou para afetar, com ironia, com indireta, e já conclui a frase, já sai. Então, assim, às vezes num tom de voz ameno, neutro, mas que você percebe que tem ali, principalmente uma comunicação, ou um gesto, ou um comportamento que está sendo, então, passivo-agressivo. Que também não é o ideal para os conflitos. E a assertividade, então, né, que é o comportamento assertivo, é de alguém que tem assertividade, que é a habilidade de expressar opinião, necessidades, sentimentos com respeito, firmeza, mas também equilíbrio, né? Então, se comunica de forma clara, com confiança, com prevenção de conflito, com resolução de problemas, trabalho em equipe, respeito. E o estilo de gestão de conflitos, né? Porque os conflitos, eles podem ser geridos de formas diferentes, né? Então, as principais formas de lidar com o conflito. A pessoa que tem a tendência a competir, então ela demonstra seus próprios interesses, priorizando seus próprios objetivos. Então, em decisões que forem urgentes, por exemplo, às vezes você vai ter que defender seus interesses e seus objetivos, sim, né? Em situações críticas, às vezes você realmente vai ter que se defender. Então, o competir aqui, ele não é só no sentido negativo, né? Que dentro da gestão de conflito, às vezes você vai ter que se priorizar. Ou não se priorizar. Priorizar seu trabalho, a sua entrega, a sua razão, né? A sua verdade. Tem também, então, a gestão de conflitos que pode ser evitar, no sentido de adiar ou evitar enfrentar o conflito, que é usado geralmente quando as pessoas precisam ganhar tempo ou reduzir tensões momentaneamente. Né? Então, também aqui não está sendo do ponto de vista negativo, porque às vezes está uma coisa tão acalorada, o conflito, que você precisa reduzir aquela tensão que existe ali. Ou você precisa ganhar tempo, você precisa amenizar. Então, você evita o conflito naquele momento, porque você percebeu que naquele momento ele não vai ser resolvido, para que em outro momento possa ser abordado de outra forma, com mais calma, com mais clareza, com mais sabedoria. Outra forma é colaborar, né? Que é buscar uma solução que atenda aos interesses de todos. Então, é considerado o estilo mais eficaz. Mas esse estilo de colaborar não quer dizer que ele não possa ter sido, por exemplo, antes o de evitar. Às vezes eu evitei para depois colaborar. Ou às vezes eu vou colaborar, mas eu também vou defender o meu interesse, que às vezes pode ser o interesse do negócio, não é meu, é da empresa, né? Mas quando você colabora, você querendo ou não, você está tentando atender a todos, né? O que a gente sabe que nem sempre é possível. O de conciliar é quando cada parte abre mão, né, para chegar num acordo, né? Então, é uma solução intermediária, muito utilizada em negociações. Eu vou ceder um pouco, você cede um pouco, a gente vai testar no meu lado e no seu também, para chegar ali numa conciliação onde as duas partes abrem mão de algo. E outra forma é o conceder, que prioriza
no caso, então, os interesses da outra pessoa, né? Então, geralmente ele é mais usado quando o assunto é pouco importante para você ou não te afeta tanto. Então, teve ali um conflito. Mas é uma coisa que não te afeta. Então, por que você não pode conceder? Não é mesmo? Então, é importante saber quando competir, quando conceder, quando colaborar, quando evitar. E é por isso que o conciliar está aqui no meio, né? Porque ele tá reunindo ali todos os outros quatro, as outras quatro formas. Mas não existe um manual de instrução. Cada situação, com cada pessoa diferente, vai exigir aí uma forma de gerir o conflito de forma diferente. E o papel do líder, então, qual que é? Primeiro, ouvir as partes envolvidas, estimular o diálogo, né, para que as próprias partes possam se expressar e se entender, agir com imparcialidade, né, sem favoritismo, ser justo, né, negociar soluções que possam favorecer ambas as partes e manter o respeito entre as pessoas. Então, quando o conflito é bem administrado, ele tem até tendência a fortalecer relacionamentos, né, melhorar a comunicação e as pessoas crescerem, amadurecerem. Porque quando você é atendido e tudo que você quer e tudo sai do jeito que você quer, você é uma pessoa mimada. As pessoas crescem justamente quando elas conseguem lidar com frustração, com não, com sair da zona de conforto. É assim que as pessoas crescem. Os conflitos não são necessariamente negativos, quando administrados com diálogo, respeito e assertividade, pode estimular a inovação, fortalecer os relacionamentos, contribuir para melhores resultados. E agora, a gente vai falar de aspectos macro e micro dentro das organizações. E as organizações podem ser analisadas sobre duas perspectivas, que é a macro e a micro. E a macro observa a empresa como um todo e a sua relação com o ambiente externo. Então, o que influencia, então, como que a gente analisa a macro-organização? É o mercado em que ela está inserido, é a economia no qual ela está envolvido, tecnologias que usa e como as tecnologias impactam, as mudanças sociais do meio, dos clientes, dos colaboradores, a legislação que se aplica à empresa e aos seus concorrentes. Então, você pode perceber que muitos desses fatores aqui não estão sob controle da empresa. Né? O mercado não está sob controle da empresa, a concorrência não, a legislação não. É claro que as pessoas influenciam, né? As pessoas influenciam a tecnologia? Claro. As pessoas influenciam a economia? Claro. As pessoas que fazem a legislação? Mas não é a empresa em específico, né? Então, as organizações precisam ser flexíveis, inovadoras e contar com colaboradores comprometidos para enfrentar os desafios dos ambientes em constante transformação. Por exemplo, a tecnologia está em constante transformação, a concorrência também, porque a cada dia surgem novos empreendedores que às vezes estão fazendo a mesma coisa que você faz. A economia está em constante mudança, né? A gente pode ver o quanto as questões políticas influenciam a economia, o quanto as questões das taxações entre países, por exemplo, estão influenciando várias e várias empresas aqui no Brasil. Então, tudo isso não está no nosso controle e que a gente tem que se adaptar, a gente tem que resolver, a empresa tem que sobreviver. Então, é muito importante a empresa ser flexível, inovadora e criar essa cultura de flexibilidade e inovação, porque se as pessoas não têm capacidade de mudar, não têm resiliência, não sabem lidar com situações difíceis, são pessoas que desistem. Como que a empresa vai sobreviver, né? E a comunicação também tem um papel fundamental, porque ajuda a equilibrar as necessidades de seguir as normas e, ao mesmo tempo, incentivar coisas novas. E quais são os aspectos micro, então, da organização, né? Os aspectos micro-organizacionais. É aqueles que estão dentro da organização, né? Foca nas pessoas, nas relações que acontecem dentro da empresa. Então, tem um nível mais controlável, né? A empresa consegue gerir isso aqui melhor do que os aspectos macro. Então, os aspectos micro compreendem a motivação, a satisfação, relacionamento entre equipes, bem-estar no trabalho, desenvolvimento profissional, comprometimento, que são coisas que a empresa, os diretores, os líderes têm capacidade de influenciar.
Quantos colaboradores percebem reconhecimento, oportunidade de crescimento, ambiente saudável, tendem a apresentar maior engajamento, né? Que, então, são fatores que, como eu disse, a empresa tem total influência. Então, os aspectos micro são mais fáceis de administrar dentro da empresa. E o papel da comunicação, mais uma vez, conecta as duas perspectivas, né? Então, conecta os aspectos de dentro da empresa, as pessoas, como elas se relacionam, com os aspectos externos. Comunicação ajuda a alinhar objetivos organizacionais, transmitir informações com clareza, fortalecer o relacionamento entre as pessoas, entre os líderes, equilibrar o cumprimento de normas com inovação e criatividade. E a comunicação eficiente contribui para um ambiente organizacional mais colaborativo e produtivo, né? Igual a gente já comentou em outros momentos também, ouve-se muito falar sobre falta de comunicação, né? Que gera retrabalho, que gera confusão, bagunça, desentendimentos, né? Então, se a falta de comunicação dentro da empresa, ela traz muito prejuízo, pode até causar um acidente, né? Coisas graves. Então, o conceito-chave aí, então, é que a perspectiva macro analisa a organização e sua relação com o ambiente externo. E a perspectiva micro analisa as pessoas e os comportamentos internos dentro da empresa. E ambas são essenciais para uma gestão de pessoas estratégica, né? E para o sucesso organizacional. E agora, falando de feedback, a gente está até seguindo aí para a finalização dos conteúdos da nossa disciplina. A gente também já comentou de feedback, né, que é uma ferramenta de comunicação, justamente de comunicação, utilizada para orientar, reconhecer e desenvolver pessoas, né? Feedback quer dizer oferecer retorno, né, sobre algo. Então, quando você dá feedback sobre um produto, você vai falar se você gostou, se tem qualidade, se não tem, se você foi útil para você, se não foi. Então, o feedback é isso, oferecer um retorno. Que pode ser uma opinião, mas que quando a gente fala de feedback sobre pessoas, não pode ser opiniões, né? Porque eu posso falar, eu enquanto líder, não posso chegar para o meu funcionário e falar, olha, você não é um bom funcionário porque eu não gosto de você. Né? Quando a gente está falando de empresa, a gente tem que ser profissional, o feedback está relacionado ao seu desempenho, à sua entrega, ao seu resultado, à sua conduta. E para dar feedback, você vai trazer dados, informações, exemplos, né? Evidências. Não que eu esteja querendo dizer que você vai elaborar um dossiê, um documento, uma coisa muito formal. O feedback pode acontecer no dia a dia, mas ele não pode ser voltado para os aspectos pessoais, para opiniões pessoais, se você não tiver um embasamento, porque a relação que está acontecendo ali é profissional. E o feedback, ele é mais do que avaliar, né? Ele busca estimular o aprendizado, a melhoria, o desenvolvimento, a motivação. Então, os objetivos do feedback são reconhecer os bons resultados, corrigir comportamentos, fortalecer o relacionamento, né? Porque quando você oferece feedback para o seu liderado, você oferece momentos de troca, você fala, olha, você é bom nisso, 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 mas nesse ponto ainda não tá legal, a gente pode trabalhar assim, assado, você tá precisando de ajuda, eu posso te instruir de novo, né? Então, você cria um relacionamento forte, né? Quando você consegue trabalhar o feedback de forma bacana. E da forma que é ideal, né? Feedback também consegue orientar melhorias, aumentar o desempenho, desenvolver competências. Quando realizado de forma contínua, contribui para o ambiente de confiança e crescimento. Então, o feedback, ele não é uma crítica, né? Quando ele é tratado da forma adequada. Quando o feedback é só para falar, olha, você, por exemplo, você chega e fala, você não sabe fazer isso aqui direito. Isso é uma crítica. Agora, se você vai dar o feedback, você vai ter, primeiro é outra linguagem, né? Outra abordagem, outra comunicação corporal, e a sua intenção ali vai ficar clara de que não é denegrir, não é criticar, não é diminuir, não é simplesmente falar por falar. Você vai trazer ali um feedback para que tenha a melhoria. Se algo não está legal, o feedback existe para que a melhora aconteça, né? Então você não vai simplesmente ali
falar de uma forma que vai soar realmente como só algo que está denegrindo o comportamento ou o desempenho de alguém. Então, o feedback, ele tem o objetivo de desenvolver a pessoa. A crítica, ela está mais focada em apontar erros. Ela está mais focada em julgar, né? O feedback, ele é baseado em fatos. A crítica é baseada em opinião e julgamento, às vezes até em preconceitos. O feedback busca melhoria contínua. A crítica, ela gera medo, ela gera desmotivação, insegurança, a pessoa fica defensiva. O feedback, ele é respeitoso e construtivo. A crítica, ela pode ser ofensiva e acusatória, né? Então, a crítica, ela não é positiva. Então, características de um bom feedback. Para ser eficaz, o feedback deve ser claro, específico, objetivo e baseado em fatos observáveis. Claro, porque a pessoa tem que realmente entender aquilo que você está querendo dizer, não pode sobrar dúvidas sobre o que você realmente quis transmitir. Tem que ser específico e objetivo, porque se você ficar trazendo, eu tenho um colaborador e ele tem que melhorar aqui em 10 pontos. Você vai falar os 10 de uma vez? A pessoa não vai absorver nada. Né? Então, você tem que ser específico e objetivo. E tem que ser baseado em fatos. Né? Feedback, ele é algo que ele tem que gerar resultado. Então, se a pessoa não ficar claro para ela o que tem que mudar, o que tem que melhorar, como que ela vai fazer isso, o feedback não vai ter o resultado esperado. O feedback tem que ser realizado no momento adequado também. Então, você não vai fazer, por exemplo, um feedback na frente de outras pessoas, quando a pessoa não está no melhor momento, se tiver no meio de um conflito, se a pessoa tiver, enfim, N situações em que ela não vai absorver o que você está falando, o que ela não vai entender, o que ela não vai receber bem, né? O feedback, ele tem que ser respeitoso, ele tem que ser focado no comportamento e não na pessoa, e ele tem que ser acompanhado de exemplos e orientações. O que quer dizer focado no comportamento e não na pessoa? Por exemplo, a pessoa é tímida. Aí você vai falar, fulano, eu vim aqui te dar um feedback e você é muito tímido. Tá, mas a timidez está atrapalhando o resultado dele? A timidez está comprometendo o trabalho dele? E isso é o comportamento que ele está tendo dentro da empresa. Ah, ele é tímido, mas ele trabalha bem e na vida pessoal dele ele é antissocial. Entendeu? Então é isso que você tem que saber separar o comportamento que ele tem dentro da empresa, o resultado que ele tem, o desempenho que ele tem, e não a personalidade dele. Feedback nunca é sobre personalidade, é sobre comportamento. E ele deve acontecer oferecendo diálogo, né? Então, quem oferece feedback também tem que estar aberto a ouvir o outro lado, né? A pessoa também tem que ter o espaço para se expressar. Quem dá e quem recebe o feedback. Então, vamos lá. Quem fornece o feedback tem que preparar a conversa e tem que se preparar, né? Por quê? Porque você tem que falar com respeito, com empatia, tem que usar exemplos concretos, tem que estar preparado para ouvir, tem que propor caminhos para melhoria. E aí, quem recebe o feedback precisa também estar pronto para ouvir com atenção, evitar justificativas imediatas, que também não é a resposta, né? Fazer perguntas, né? Se ele tiver com dúvida, se não tiver entendido, refletir sobre o que foi dito e transformar o retorno em plano de desenvolvimento. Então, imagine, se a pessoa que recebe o feedback precisa estar preparada para tudo isso, o feedback realmente tem que ser feito no melhor momento. Por isso que essa questão do momento adequado é tão importante. E a empatia no feedback, né? A empatia é fundamental. Porque empatia significa compreender a perspectiva da outra pessoa, né? Respeitando sua realidade, seus sentimentos, às vezes o contexto que ela está vivendo. E a empatia, ela aumenta a confiança e a chance do feedback ser bem recebido. Então, ter empatia no feedback não é passar a mão na cabeça, não é ser bonzinho. Empatia é você pontuar o que precisa ser pontuado, mas com respeito, com cuidado. Se a pessoa estiver vivendo um momento difícil, saber lidar com isso, né? Saber lidar, se a pessoa às vezes tem muita vontade, tem muito interesse, mas tem dificuldade, saber separar tudo isso. Às vezes é uma pessoa que está dando tudo de si,
mas por alguma questão dela mesmo, de dificuldade dela, ela não está conseguindo. Então, é muito importante você ter essa empatia para não gerar ali realmente uma frustração desnecessária, uma desmotivação desnecessária, porque o feedback ele tem que existir para construir e não para destruir. Então, a gente tem aqui as 3 peneiras do feedback para você saber se vale a pena fornecer esse feedback. Então, a primeira coisa é, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer, né? O que vai ser dito é verdadeiro e baseado em fatos? É verdade, eu tenho fatos sobre aquilo que eu vou dizer? A segunda peneira, esse feedback, que aqui a gente está chamando de bondade, esse feedback vai ajudar no desempenho, no desenvolvimento da pessoa? Ou às vezes eu vou criticar a personalidade dela, ou às vezes eu vou criticar algo que não tem nem relação com o trabalho. Necessidade. Isso que eu vou dizer, realmente é importante de falar nesse momento? É realmente necessário? Se for verdade, vai contribuir para o desenvolvimento da pessoa e realmente é importante que seja dito naquele momento, e aquele momento é adequado, ótimo. Então, quer dizer que você tem a tendência de oferecer um feedback mais construtivo e útil. Então, essas 3 peneiras servem para você avaliar se realmente aquilo deve ser dito, pode ser dito, se é o momento de ser dito. E os tipos de feedback, que também existem os tipos, né, que a gente pode aqui classificar, que é o feedback positivo, que reconhece comportamentos e resultados que devem ser mantidos, né? Então, elogiar uma apresentação, por exemplo, é um feedback positivo. Porque o feedback, igual eu comentei, é um retorno que você dá para alguém. Então, nem sempre é para propor melhoria, nem sempre é para mudar alguma coisa. Pode ser simplesmente feedback positivo de algo que é bom. O feedback construtivo já é esse, que é corretivo também, né? O construtivo, ele tem ali a questão da correção, porque é para exigir uma mudança, é para exigir uma melhoria, né? Então, feedback construtivo, que tem essa relação com a correção, ele aponta ali coisas que precisam ser desenvolvidas e que ainda não estão atendendo a expectativa. O feedback descritivo é aquele que descreve, né, comportamentos e fatos observados, evitando julgamentos. Então, o positivo e o construtivo pode ser descritivo. E o feedback solicitado ocorre quando o próprio colaborador pede uma avaliação do seu desempenho, né? Quando o colaborador pede o feedback, ele tem mais tendência de ser bem recebido, porque se a pessoa pediu, é porque ele realmente está aberto, né? Ele se mostra aberto para ouvir. E quando a pessoa pede feedback, ela sabe que pode ter alguma pontuação ali que não, que é algo que precisa melhorar, né? Geralmente quem pede feedback sabe, né, que a melhoria é uma oportunidade. Muitas vezes pode acontecer também do colaborador achar que está tendo um bom resultado e não ser reconhecido, né? Não receber o feedback positivo, não receber. É porque existe também uma confusão. Por exemplo, se eu executo um trabalho bem feito e eu estou esperando um elogio, um reconhecimento, são formas de feedback? São. Mas o feedback, ele é mais amplo, né, do que um simples elogio. Então, tem que saber fazer essa diferenciação também. E as boas práticas para aplicar um feedback? Então, primeiramente, como a gente comentou, basear em fato, ser específico, evitar opinião, conversar no ambiente adequado, né? Ah, e uma coisa muito importante, o feedback ele tem que ser o mais próximo possível do acontecimento. Então, se o colaborador teve uma ação aqui agora, que precisa ser corrigida, você não vai esperar um mês para falar, porque às vezes nem você lembra, nem o funcionário lembra, aquilo já esfriou, é o que a gente fala de perder o time, né? Então, você perdeu a oportunidade de melhoria naquele momento. Depois de muito tempo assim, não tem o mesmo resultado. Elogios podem ser feitos em público, né? Agora, feedbacks corretivos têm que ser realizados em particular para não constranger a pessoa. E finalizar proponações de desenvolvimento. Se você chega e fala, olha, fulano, você precisa melhorar isso, isso, isso e isso. Aí você vai falar, tchau, obrigado. Né? Quem oferece feedback tem aí o papel de também de propor soluções. É diferente, por exemplo, né? Eu consumi um produto, aí eu vou dar um feedback. Eu vou dar um feedback, por exemplo, no iFood. Eu vou dar um feedback na plataforma que eles têm de avaliação do atendimento.
Agora, ok, você pode lhe dar a sua opinião simplesmente. Agora, quando você está na empresa, e principalmente você é líder e está dando feedback para o seu colaborador, você tem que ajudar ele a melhorar o que ele precisa melhorar. Então, você tem que propor ações para o desenvolvimento. E a importância do feedback? Ele é importante para o desenvolvimento de líderes e equipes, melhoria do clima organizacional, alinhamento de expectativa, aumento da motivação, fortalecimento da comunicação, melhoria do desempenho, desenvolvimento profissional. Então, quando ele é aplicado de forma contínua e construtiva, ele é uma importante ferramenta de gestão de pessoas. Então, o feedback é uma conversa de desenvolvimento e não de julgamento. Seu objetivo é orientar, reconhecer, estimular melhorias, fortalecer o desempenho e contribuir para o crescimento da organização. Saúde mental e cultura organizacional. Saúde mental no trabalho, né? Coisas que a gente já até comentou, é um assunto que está muito aquecido. É algo fundamental, né? A saúde mental é fundamental no trabalho. É importante que o ambiente onde a gente trabalha gere efeitos positivos, né, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então, que gere aí sensações como satisfação, sensação de que a gente está desenvolvendo, a gente está evoluindo, a gente está sendo reconhecido. E o trabalho, ele prejudica o colaborador, as relações e, consequentemente, a empresa como um todo, quando ele gera aspectos negativos, né, como estresse, ansiedade, esgotamento, adoecimento. Claro que em determinados momentos da nossa vida, a gente vai passar por algum momento de ansiedade, é uma coisa natural, algum momento de estresse, né, mas isso não pode ser uma coisa constante, a ponto de adoecer a pessoa, a ponto de comprometer a convivência dela com outras pessoas, comprometer o seu trabalho. E os fatores que aumentam o risco do adoecimento mental são excesso de cobrança e pressão por resultados, baixa autonomia no trabalho, jornadas muito intensas, com falta de recuperação, de descanso, né, físico e emocional, conflitos interpessoais, conflitos negativos, né, mal geridos e má comunicação, insegurança no emprego, mudanças constantes que você não consegue administrar, violência, assédios e ambientes tóxicos. Tudo isso pode promover o adoecimento mental. E os principais transtornos relacionados ao trabalho é o burnout, que é o esgotamento profissional, né? Quando você enfrenta um nível de exaustão emocional muito grande, uma perda da motivação, sensação que o trabalho perdeu o sentido. O estresse ocupacional, que é uma tensão física e psicológica constante causada pelas exigências do trabalho. A depressão, que é uma tristeza persistente, né? Muito contínua, que gera um desânimo de tudo, perda de interesse, dificuldade de realizar as atividades. A fadiga crônica, que é um cansaço físico e mental contínuo, sem que você consiga se recuperar adequadamente, descansar adequadamente. Transtornos pós-traumáticos, que podem ocorrer em situações mais graves, né? Depois de um acidente, depois de um assalto, depois de uma violência no trabalho. Então, a pessoa realmente fica com um trauma que precisa de ser trabalhado para que haja superação. E quais são os sinais de alerta desses transtornos relacionados ao trabalho? Irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração, esquecimento, queda do desempenho, isolamento, aumento do absenteísmo, são sinais de alerta que alguma coisa na saúde mental daquela pessoa não está bacana. E a cultura e o clima organizacional exercem forte influência sobre a saúde mental das pessoas. Porque uma cultura saudável promove o respeito, a confiança, a cooperação, uma liderança acolhedora, reconhecimento, comunicação aberta. Então, contribui para que aquele colaborador consiga ter um ambiente saudável para trabalhar e para conviver. Então, o clima organizacional negativo favorece conflitos não construtivos, como a gente viu, estresse, desmotivação e adoecimento. E tem até um modelo aqui que faz um paralelo com relação ao estresse ocupacional, onde ele cruza a questão da autodemanda e o baixo controle. Por exemplo, eu tenho um montão de coisa para fazer, está fora de controle, eu não tenho autonomia,
né? Então, aquilo gera uma tensão, gera um estresse, desconforto e tudo mais. O que é mais saudável? Que você tenha mais controle e menos demanda. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando você tem tanta demanda que você não consegue administrar, vai sair do controle e você vai adoecer. Quando você tem mais controle que demanda, ou seja, você tem demanda, mas você consegue administrar, aí é uma situação mais saudável para o trabalhador. E o papel da organização e da liderança? Promover um ambiente psicologicamente seguro, monitorar as cargas de trabalho, as metas, as jornadas e oferecer apoio e escuta aos colaboradores. Treinar líderes para identificar sinais de sofrimento psíquico ou até ter outras ações com psicólogos, por exemplo. Facilitar acessos à saúde mental e qualidade de vida, promover ações e planejar o retorno ao trabalho após afastamentos, né, para que o colaborador possa ser reintegrado. Então, o trabalho, ele pode promover realização ou gerar adoecimento, né? O trabalho, ele é um aspecto da nossa vida que a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? A gente, às vezes, convive mais com o colega do trabalho do que em casa. Então, assim, é claro que a tendência é que, o ideal é que não fosse assim. Mas, quando é um trabalho saudável, que tem uma jornada justa, uma remuneração justa, um ambiente legal. Legal quando eu digo, é realmente assim, saudável, com boas relações, com oportunidades. Mesmo nós, enquanto indivíduos, conseguimos traduzir o trabalho de uma forma positiva para a nossa vida, né? Porque a sensação de ser útil é muito bom. Aquela pessoa que sente que não tem utilidade, que não sabe fazer nada, causa um sofrimento emocional muito grande, né? Então, o trabalho, você ter o seu sustento, você conseguir conquistar as suas coisas por meio do seu trabalho, você conseguir atingir objetivos, tudo isso é muito positivo, né? Então, o trabalho, quando a gente trabalha num lugar bacana, ele tem muito a contribuir para a nossa vida, né? Para a gente evoluir enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Dando sequência aqui, então. O estresse, o burnout, a depressão, fadiga são os principais riscos psicossociais, né? Os riscos psicossociais foram incluídos na NR1, que é uma norma regulamentadora de segurança do trabalho. A cultura e clima organizacional influenciam diretamente o bem-estar. Alta demanda com baixo controle aumenta o risco de sofrimento mental. Liderança, comunicação e apoio organizacional são fundamentais para a prevenção e qualidade de vida no trabalho. Então, cuidar de saúde mental não é apenas uma ação de bem-estar, uma estratégia, né, que melhora o desempenho, reduz os afastamentos e fortalece o clima e a cultura da empresa. E a gente vai finalizar a nossa disciplina, lembrando que tudo que foi comentado nessa disciplina de psicologia organizacional veio para trazer as pessoas para o centro, né? E quando a gente fala de pessoas, a gente tem que entender vários aspectos. Então, a gente falou de cognição, de percepção, de cultura, né? De aspectos psicológicos, de doenças relacionadas ao trabalho, doenças psicológicas, saúde mental, enfim. Por quê? Porque tudo isso é importante. Porque as pessoas são o centro de qualquer empresa, né? Não adianta um processo, um computador, uma máquina, uma tecnologia, sempre vai precisar de pessoas. Uma inteligência artificial vai operar sozinha? Pode até ser que sim, se alguém programar. Então, sempre vai precisar de pessoas. Então, por que a disciplina é importante, né? Por que ela é incluída aqui, então, no curso? Porque aprender a compreender pessoas é compreender cultura. Compreender pessoas é compreender relacionamentos. E compreender tudo isso é compreender empresas, é compreender organizações, é compreender o negócio, é compreender o sucesso da empresa. Então, quanto mais a gente entende de gente, quanto mais a gente se desenvolve para lidar com gente, mais chance de sucesso e de prosperidade a gente tem. Esse curso, ele é voltado para pessoas, principalmente que querem ser líderes, que querem trabalhar com RH, né, que quer ser gestor. Mas esses conhecimentos, eles são importantes em qualquer aspecto da nossa vida, porque a gente convive com pessoas o tempo inteiro, né? Muitas das vezes são conhecimentos que vão ser importantes para o trabalho, mas
você entender que o outro tem uma outra perspectiva, uma outra ótica, como que você deve abordar, como que você deve se relacionar, é algo que traz vantagem, não só para o nosso trabalho, mas também para a nossa escola, para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que a gente encontra na rua, os lugares onde a gente é atendido, né? Então, entender sobre pessoas, ter empatia, entender que as outras pessoas são indivíduos também únicos, que também têm sua bagagem, são, são aspectos que nos fazem ser pessoas melhores, né? Então, espero que tenha sido uma disciplina que tenha contribuído aí para a formação do conhecimento de vocês. A gente fica por aqui, finalizando. Mais uma vez, obrigada e me coloco à disposição. Tenha uma boa noite e gratidão.